Olá, espertos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um tema especial, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cenários, né, da crise, e a gente tem um convidado, que é o Gilberto. Ele é o Gilberto Buranello, ele é sócio da Ferrelo Consultoria e da Volto Gestão de Negócios, é isso? Isso, né, Isso. Gilberto? Muito obrigado pela sua participação, e a gente vai falar um pouquinho sobre os reflexos pós-pandemia. Né? O Gilberto, ele é administrador estratégico de várias empresas, né? Presta consultorias também para várias empresas, e ele é especialista, né, em gestão de empresas e atende pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, Gilberto, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco hoje e essa contribuição, né? Eu que agradeço, Raquel. Muito bom estar aqui com o pessoal, com o canal Esperto aí. Espero poder contribuir. E eu acredito que nesse momento que a gente está, com essa situação inusitada, a gente consiga progredir, evoluir, aprender com todas essas lições que estamos sendo obrigados agora a fazer, né? A lição de casa que não fazíamos e agora vamos ser obrigados a fazer. Vamos ver no que vai dar aqui. Eu estou disposto a contribuir. Vamos ver no que eu posso. Sabe, Gilberto, o canal ele tem como objetivo trazer essas experiências, de preferência positiva, mas com certeza, depois de tudo isso, nós vamos ter tirado muitas lições, né? Eu concordo, Raquel, eu concordo que é um momento agora que nos exige muita sabedoria, que a gente precisa estar consciente o tempo todo, mas, afinal de contas, eu acredito que são os especialistas que quarentena, na verdade, não tem nada a ver com o tempo que nós vamos ficar parados, né? Afinal de contas, não tem nada a ver com 40. A gente vai usar esse tempo para refletir, reconstruir nossos modelos mentais, pensar sobre o que nos motiva, a nossa vocação, qual produto ou serviço pode melhorar a vida das pessoas, analisar os objetivos de curto, médio e longo prazo, nossos pessoais ou das nossas empresas. E aí, no segundo momento, a gente vai pensar na questão da recessão, né? Ela vai exigir criatividade, intensidade, controle. É uma oportunidade, vejo eu, que vai nascer aí depois dessa nossa paralisação aí, né? Então, acho que os pequenos negócios têm uma grande vantagem em comparação aos grandes, mesmo com menor capacidade financeira, eles têm um tempo de reestruturação, de modelagem menor, então eles podem mudar muito mais rápido o formato de atender um cliente, uma tecnologia um pouco menor já atende a demanda dele, a burocracia é muito menor. Então, acho que os negócios pequenos, menores, podem se ajudar e um contribuir com o outro, juntando forças e se transformar, talvez, numa grande sacada para bater de frente com os negócios médios e grandes, né? Então, acho que o atendimento é muito mais importante, o entendimento sobre o seu mercado, seus clientes, ser muito mais importante hoje do que você ficar só se preocupando com a crise, com o risco é iminente, né? Eu acho que para todos nós. Então é isso, quem sabe a gente saia dessa crise um pouco mais, né, conhecedores dos nossos desejos, nossas vontades, com menos individualismo, né, fugindo do egocentrismo e trabalhando de uma forma mais consciente, né? Cuidar do nosso dinheiro, ser fiel aos nossos planos, isso vai transformar a nossa vida e, consequentemente, vai transformar as nossas esferas, né? Fora de nós, indivíduos, vai mudar nossa família, vai mudar nosso bairro, nossa cidade e, quem sabe, o país, né? Acho que essa é a minha visão sobre o momento atual. É verdade. A gente é uma tendência agora muito forte, né? Essa questão da economia colaborativa, né? Das empresas, até uma contribuir com a outra, e aí, com certeza, agora é o momento, né? De fortalecer ainda mais tudo isso, né? Sim. Bom, como alguns já sabem, né? Eu sou publicitária, né? E do ponto de vista do marketing, eu venho acompanhado, né, em bastante grupos que participo também, de empresários, empreendedorismo, e eu percebo, às vezes, as pessoas um pouco perdidas ainda, sabe? E eu vejo também
que muitos ainda não se prepararam, sabe, em relação à presença digital, em ter, de repente, um canal diferenciado para se comunicar, né, com o seu público. Então, assim, eu acho que também agora é um momento, né, do pessoal, quem ainda não fez, correr atrás um pouco também desse prejuízo, né, porque muitos dos estabelecimentos, principalmente os comerciais, nesse momento estão até proibidos, né, de atuar e estão atendendo só no delivery e tal. Então, agora é o momento, né, de buscar correr realmente atrás do prejuízo e se inserir no mercado, né? Eu acho que é um momento, na verdade, de entender, né? Acho que o que eu gostaria de pontuar de verdade é que trabalhar com canais de comunicação remotamente à distância, isso pode ser a solução, sabe? Pode ser de forma homeopática, pode ser por etapas. Você começa primeiro pelos meios mais baratos, disponíveis, um aprendizado via testes, né? Essas redes que já conhecemos disponíveis, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, e aí vai aumentando essa sua visão com base no seu negócio, com base nas pessoas que você conhece, ouve mais o que as pessoas estão falando sobre você, vai ver sobre o mercado, vai ler sobre o assunto, para ver, né, se eles estão consumindo. E aí, com base na evolução do seu caixa, da sua receita, do seu resultado, da sua disponibilidade, você vai passando por um investimento um pouco maior de profissionalização. Eu acho que assim vai ser um pouco mais realista, mais sustentável, além de seguir uma crença que eu tenho, que é, para melhorar, precisamos primeiro criar, errar, depois sim vem esse objetivo, que é secundário, que é a melhora, né? Ah, com certeza, né? Tem que, pelo menos, fazer, né? Começar por algum lugar, né? Porque, às vezes, principalmente no meio corporativo, né? A pessoa tende a ser mais perfeccionista, mas às vezes ela fica ali esperando tanto para fazer, e imagina, é tão doloroso você ver um concorrente fazendo algo que você já tinha pensado, mas pelo seu perfeccionismo você ficou esperando o momento certo ali e nunca vai estar perfeito, né? Então tem que sempre colocar em prática e depois vai aperfeiçoando, né? Conforme o andamento das coisas, né? Tendo esse feedback também do seu público, né? Sim, perfeito. Essa que é a ideia. Essa ideia agora é de testar. Testa o que você acredita que seja interessante, copia o que tem dado certo já no mercado com seus concorrentes, converse com seus amigos, com seus familiares, ouça como eles consomem o seu produto, o seu serviço, como eles enxergam também a sua empresa. A gente tende, talvez, quando empresário, a ser um pouco centralizador, a ser um pouco, normalmente, temido, com base na resposta do outro ser negativa. Olhar, talvez, as falas, né? Ouvir as críticas de forma construtiva, mesmo que seja direcionada de uma forma um pouco mais forte. Mas as pessoas não sabem como falar. Então, ouve e traduz. O que funcionar, aplica na sua empresa. O que não funcionar, descarta e segue a vida. Eu acho que essa que é a ideia, né? Perfeito. Então, Gilberto, nós recebemos algumas perguntas, aí eu posso ir passando para você vai respondendo, a gente pode fazer essa dinâmica? Vamos embora, vamos nesse bate-papo aí. Legal. Bom, então, assim, ó, o governo ele anunciou algumas medidas, né, principalmente as medidas emergenciais, inclusive esse auxílio de R$600 para autônomos, né, que ontem eles liberaram o aplicativo, né, e também há algumas prorrogações e financiamentos, principalmente financiamento de imóveis, né, que são os financiamentos mesmo voltados com bancos mesmo, né. Quem precisar, eles devem solicitar esse adiantamento junto ao banco ou as parcelas elas irão se acumular em algum momento? Então, assim, são dois assuntos diferentes. Um são os incentivos. Esse auxílio de R$600 já está disponível, é só entrar no site e fazer o cadastro, né? É mais conhecido como Corona Voucher, né? Estão chamando aí como Corona Voucher. Então, serão 3 meses, né, de R$600.
e os pagamentos vão acontecer mensalmente direto numa conta corrente cadastrada. Então, é só se cadastrar lá e se beneficiar se você estiver dentro do público possível, né? Agora, com relação à prorrogação de financiamentos, ou algo que você quis dizer, a gente tem a questão da folha de pagamento, né? Que existe a possibilidade de 3,75 ao ano, a taxa de juros, e tem alguns limites, então os funcionários podem entrar nessa linha, vão ter que fazer uma conta salário nesse banco intermediador aí dessa linha de crédito, e o limite são 2 salários mínimos. Então, se o funcionário ganhar superior a isso, a diferença fica a caráter do empregador negociar com o funcionário, pagar isso por fora, né, no caso, diretamente, ou o funcionário fazer um ajuste no horário, que existe essa possibilidade agora, um ajuste de carga horária, respeitando o salário mínimo vigente e diminuindo para 2 salários mínimos. Então, são essas 2 linhas que eu indicaria para todo mundo. Agora, quando você toca no assunto de imóveis, sempre existiu uma linha, na verdade, de financiamento. Agora tem 2 linhas, a nova linha de financiamento e a atual. Agora, se você for prorrogar algum parcelamento já vigente, se preocupa com relação à sua real necessidade, porque toda prorrogação, seja ela tributária, seja ela instituição financeira, você vai pagar de alguma forma um pouco a mais. Então, se você não tiver necessidade ou tiver possibilidade de pagar ou for gastar esse dinheiro, uma hora a conta vai chegar. Então, trabalha com a sua realidade. Se é possível, mantenha o fluxo com a sua disponibilidade. Se não use essas linhas disponíveis e a prorrogação das parcelas pode ser em até 60 dias e você vai pagar isso depois da data prevista. Por exemplo, o MEI, o Simples Nacional, desse mês agora de abril, vai ter que pagar isso em outubro. Então, em outubro, se você faturar em setembro, por exemplo, você vai ter 2 guias a recolher, então vai ter um valor dobrado. Então, não adianta a pessoa agora deixar de pagar pensando em prorrogar o pagamento e chegar lá no mês de outubro e não ter esse dinheiro. Então, tem que se preocupar com isso, né? Faz esse remanejamento do seu orçamento. Eu acho que nesse caso vai depender muito, né? Que eu acho que no caso a pergunta da pessoa seria se vai acumular, como você citou o exemplo do MEI, que você já respondeu que sim, né? Que eles já previram isso, que provavelmente em outubro a pessoa vai acabar tendo que pagar 2 meses em um só, ou provavelmente, dependendo do que for, se ela não tiver que pagar 2 vezes, essa parcela vai ser jogada para o final, de repente, do financiamento, né? Isso. No caso do DAS, que eu falei dos impostos, vão ser acumulados. Agora, no caso de parcelamentos dos bancos, vai prorrogar o contrato por inteiro. Então, se você quitaria em outubro, por exemplo, o seu parcelamento, você vai prorrogar para dezembro. E essa prorrogação toda faz você ter essa atualização monetária. Então, é um valor que aumenta do seu desembolso nessa tomada de crédito aí. Então, por isso que é legal você pensar se prorrogar é interessante para você, se é necessário mesmo para você, para não ser, na verdade, uma força do momento. Você tomar atitude com base no que todo mundo está falando na mídia. Eu acho que é uma oportunidade, sim, tá dada a oportunidade, mas cada um vai entender qual que é a sua necessidade, né? E também sua estratégia. A gente costuma dizer que em momento de crise a gente tem que levantar a ponte para passar água por baixo, que daí passa muita água por baixo, dá tempo de você se preparar para poder, né, se reestruturar financeiramente, comercialmente, assim por diante, para poder voltar à estaca anterior. Então, acho que agora está na hora de talvez prorrogar alguns pagamentos, subir um pouco sua ponte e depois você correr atrás desses pagamentos aí. Agora, quem tiver a oportunidade de seguir os pagamentos no fluxo normal, faça, porque você vai ter menos desembolso. E a crise não é para a vida inteira, ela é temporária. Agora, se você prorrogar sem estratégia, você pode ainda aumentar o seu problema muito mais do que a crise que a gente tem agora, que
aparentemente de paralisação, são mais uns 30 dias, 45 dias, mas de uma recessão que a gente também ainda não tem um cenário definido. A gente tem um grande desafio pela frente. Com certeza. Bom, tem uma outra pergunta aqui. É hora de iniciar um financiamento de casa ou carro, ou será que os juros eles podem cair? É uma oportunidade? Os juros já estão caindo, né? Ainda mais agora com a taxa Selic reduzida também para 3,75. Então, os juros, sim. Agora, se é o momento de financiar uma casa ou um carro, vai depender muito da oportunidade e da sua disponibilidade financeira. Usar a sua poupança para isso, não sei se é interessante. Agora, se você já tem um fundo de reserva, que a gente fala em 10 ou 12 gastos mensais na pessoa física, 10, 12 necessidade de caixa mensal para pagar seus custos, suas despesas na empresa, acho que se tiver um valor muito abaixo do mercado, seja interessante. Agora, como que você entende a compra dessa casa, desse carro? Ele é para investimento, ele é para uso? Então, entender um pouquinho. Eu particularmente, sou um pouco receoso com relação a risco, tá? Então, assim, eu prefiro manter os pés no chão, ainda mais agora com um cenário totalmente imprevisível. Mas, se a pessoa tem um fundo de reserva, ele já está trabalhando já com uma renda variável, já tem uma previdência, eu acho que cabe algum tipo de risco. Então, cada caso é um caso. Agora, se você me falar na maioria dos casos, eu não indicaria agora entrar em financiamento a médio e longo prazo, no caso de um carro a médio, de casa normalmente a longo prazo, a não ser que seja uma coisa fora da normalidade e que gere uma possibilidade de venda já na passagem desse nosso caos momentâneo, né, dessa paralisação momentânea. Se ele enxergar essa oportunidade, sim, um bom negócio. Agora, para você morar, para você usar o carro, não sei se agora seria interessante, não. É sempre bom ter um pouco de cautela, né? Principalmente nesse momento que a gente não sabe ainda por quanto tempo ainda vai ficar, né, essa paralisação toda, né? Bom, é interessante renegociar dívidas antigas ou ter uma reserva financeira para o caso da situação fique mais difícil? Acho que os dois, né? Agora é interessante tomar a decisão nas duas vertentes. Uma é tentar a negociação, né, com todos os credores, sejam eles contrato de aluguel, sejam eles empréstimo pessoal e também bancários e assim por diante. Eu acho que agora é a hora de negociar, de olhar seus custos todos e ver qual que é a realidade da sua disponibilidade financeira para pagá-los. E agora a reserva de emergência é uma coisa que é primordial. Então, evitar pagar contas que têm juros muito baixos, né? Acho que agora é a hora de poupar esse dinheiro, não é poupar com a ideia de ter esse dinheiro guardado para o futuro, é para agora mesmo. Deixar de pagar uma água, uma luz, um telefone que mês que vem não vão cortar e deixar esse dinheiro para fazer compra de mercado, se for o caso. No caso de uma empresa, prorrogar talvez o aluguel, e aí nem que pague um pouco de juros, mas não deixar talvez uma folha de pagamento, né, em aberto. E eu acho que é essa estratégia, né, de ter um fundo de reserva, ter uma reserva de segurança aí, e mesmo que tenha essa reserva de segurança, trabalhar muito bem os seus gastos, os seus parcelamentos, de uma forma consciente, renegociando todos que forem possíveis. E se não for possível reduzir o valor, aumenta então o prazo, se possível, e diminui o valor da parcela, mesmo que isso gere um pouco mais de juros. Eu indico agora você dar uma esticada no prazo, diminuir o valor da parcela, sem se preocupar talvez com a taxa de juros, ou com juros acumulados dessa nova renegociação, mas se preocupando com a sua saúde financeira num curtíssimo prazo. E conforme as coisas forem melhorando, você faz antecipação ou uma nova renegociação de quitação, e você se preocupa aí com juros. Acho que agora no momento está em você ganhar fôlego, né? E ganhar fôlego é renegociar, esticar o prazo, diminuir a parcela e guardar e reter o máximo que você puder de recurso financeiro. Ainda sobre
pergunta anterior, se tiver condições de honrar as dívidas atuais, eu devo fazer ou guardar para possíveis emergências, né? Que você já respondeu essa questão de que, se possível, prorrogar, tentar guardar aí o máximo para emergências, né? E Raquel, só pontuando, de novo, o meu intuito é passar uma ideia, não é uma regra. Então, assim, acho que cada pessoa vai ter que entender as suas particularidades. Não é uma pessoa que tem condições prorrogar, até porque hoje nós temos que ter consciência também muito mais humana do momento, né? Você não precisa, por exemplo, deixar de pagar o seu jardineiro, deixar de pagar a moça que te ajuda em casa, ou deixar de fazer pagamentos desses que vão impactar as famílias por oportunismo deste momento, sabe? Acho que a ideia não é essa, a ideia é a gente se preocupar com um todo, com uma estratégia, em saber o que realmente é impactante no meu fluxo de caixa e o que pode ser prorrogável. Então, acho que cada um, na sua particularidade, vai ter que fazer essa análise. Com certeza, porque acaba prejudicando também outras pessoas, né? A pessoa deixar de pagar algo, o quanto que vai tirar da programação também de outra pessoa, né? Com certeza vai impactar. Sim, responsabilidade, né? Agora é a hora de a gente ter consciência. Lá no começo nós dois já falamos sobre isso. Acho que o primordial agora é ser consciente, é reestruturar seu modelo mental. Ser oportunista é o que meu avô falava. Fazer um bom negócio para você e um mau negócio para o outro é fazer uma única vez. Então, se você quer fazer negócio com pessoas extraem o algodão e compram a roupa. Então, o processo inteiro vai ter pessoas. Então, se preocupe com pessoas. Façam coisas duradouras, né? Tenham relações duradouras, não sejam oportunistas nesse momento. Né? Você teria alguma mensagem especificamente para pessoas físicas, para esse momento agora da pandemia, o que ela vai trazer de ensinamento? Olha, eu acho que agora é o momento de aproveitar todas as plataformas educacionais que estão abertas para se aprimorar, para entender, olhar qual é o seu ponto forte, o que você entende, o que você gosta, o que te dá prazer, e se entender como pessoa. Se você foi demitida, encontrar talvez a sua atividade, como que ela está sendo praticada, como que você pode ser interessante para uma empresa, para você agregar, para ser contratada, lembrando de que toda contratação é com base na troca, você recebe e a empresa também recebe você no dia a dia, a sua entrega é primordial pelo salário que você vai ter. Então, assim, acho que para a pessoa física está muito mais nítido de que precisa aprimorar, precisa se comunicar com as pessoas em sua rede e se aproximar de pessoas construtivas, fica perto de pessoas mais positivas, de pessoas que procuram conhecimento, procuram melhorias constantes, porque essas pessoas vão te indicar para negócios também em ascensão. Minha avó também dizia, minha mãe me ensinou, que me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E isso leva muito na pessoa física, porque se você andar com pessoas que estão estabilizadas, você também deve estar estabilizada, caso contrário, você não vai ter muito movimento. E a mesma coisa para as pessoas que estão já, vamos dizer assim, mal, as pessoas que estão ruim mentalmente. Para você ajudar alguém que está ruim, você precisa estar bem. Então, para você ficar bem, você precisa também se dedicar, mudar o modelo mental, mudar o jeito que você toca as coisas. Caso contrário, as consequências serão as mesmas. Porque o que muda o futuro é o presente. O passado serve de lição. Então, acho que esse é um momento de reflexão mesmo, aprimoramento das suas técnicas e definição de estratégia. O que você quer para a sua vida? Vá em frente, que eu acho que aqui é uma fase, nós estamos passando por uma fase. Tem muitas outras pela frente ainda. Com certeza. E fortalecer, né, essa questão do network mesmo, né? Porque, às vezes, você tem várias redes de contatos que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, né? Sei lá, de repente, contatos com o pessoal da faculdade, de um determinado curso, mas que agora talvez seja o momento, né, de retomar, né,
ativar mesmo essa pessoa, perguntar como ela tá, se você pode contribuir também de alguma forma, e de repente também isso vai gerar um contato aí que a pessoa pode até de repente gerar um negócio, indicar para algum determinado emprego, alguma oportunidade, né? Ela vai lembrar de você novamente, né? E da mesma forma, não fazer isso também de forma oportunista, né? Mas realmente pensando se você poderia contribuir de alguma forma com essa pessoa também, né? Sim, ó, eu tenho uma passagem que o Fernando Meligeni falou e que motivou ele, tá? Que falou assim, ele estava numa partida há 1h30 já, e ele já estava para desistir, porque o adversário dele já estava ganhando o primeiro set, já estava 5-3, e ele falou, cara, eu já vou perder isso daqui, já não aguento mais, como é que eu vou fazer para desistir, né? E aí ele viu um senhor de uns 85 anos na arquibancada, esse senhor na parada chamou ele para falar, esse senhor falou para ele, ó, independente de qualquer coisa, vai lá e faz o seu melhor. O resultado pode não ser a vitória, mas usufrua, porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade de jogar outro jogo como esse. Então, acho que essa é a mensagem que ficou. Dali em diante, todos os jogos ele disse que ele jogou intensamente, como se fosse o último jogo da vida dele. Porque pode ser o último jogo da nossa vida. Então, quando você vai se relacionar com as pessoas, se relaciona de uma forma transparente, verdadeira. Não precisa ficar vivendo a vida dos outros ou pegando o problema dos outros, não é nada disso. Mas é ser verdadeiro, é ser uma pessoa participativa, que contribua, que seja positiva, sabe, que acredite no plano dos outros, contribua para que esses planos também aconteçam, porque naturalmente você também vai ter os seus aprendizados, suas experiências, para também atingir seus próprios objetivos. Eu acho que olhar alguém atingindo o seu objetivo é muito mais cativante para você do que para ela, porque para ela é alcançar, para você entender o caminho como ela alcançou e talvez copiar o que deu certo, entende? Então, observar é muito importante, e não ter nenhum tipo de ciúme sobre conquistas, e também não ter nenhum tipo de vergonha quando você é derrotado, porque a derrota também traz lições para a sua próxima vitória. Então, a lição da vida que a gente tem que levar, desse momento principalmente, não precisa bater o desespero, pode abater a aflição, nós somos seres humanos, mas desespero nunca. Tem o amanhã e tem o depois de amanhã, só depende da gente mudar o hoje para naturalmente a curva do amanhã também mudar. Olha a curva exponencial da pandemia, ela cai quando algumas atitudes diferentes acontecem, e acontece na nossa vida também. Se você parar de gastar, a tendência é você começar a guardar. É assim com dinheiro, é assim com tudo. Se você se relacionar com pessoas e for uma pessoa querida, uma pessoa dedicada, mas não precisa ser uma pessoa carente, uma pessoa dependente, não. Você pode ser você, do seu jeito, com as suas falhas, com os seus acertos, mas seja você. Você vai ver como naturalmente as pessoas vão se relacionar com muito mais segurança. Isso vai fazer uma vida mais construtiva, resultados mais coerentes com os seus objetivos. Um amigo meu, ele estava querendo lançar um livro, né? Ele escreveu, é lindo o livro, todo desenhado, muito bonito. Só que ele queria colocar em uma plataforma virtual, né? Porque hoje em dia é muito, muito mais prático. Você coloca, daí vai gerar lá um valor de venda, e aí não precisa ter um número certo de impressão nem nada. Mas ele estava com dificuldade, né? Até por conta da tecnologia, assim, ele não estava conseguindo, né? Aí ele me mandou, aí tinha que separar a capa do arquivo e tal. Mas aí a gente fez, sabe? A gente foi fazendo juntos, assim. E aí, tipo, o livro tá pronto, né? Tipo, qualquer um pode comprar, tipo, hoje, assim. Então, imagina que gostoso, né? E aí, tipo, eu faço parte disso também, né? Aí ele tá todo contente. Ontem ele foi numa rádio, deu uma entrevista também sobre o livro e tal. Então é muito, muito bom, né? Porque foi um livro que ele ficou um período escrevendo, acho que um ano, 2 anos escrevendo, e tipo, agora uma conquista mesmo, né? Então é gostoso poder contribuir, né? Tipo, para mim não fez diferença nenhuma, foi um pouquinho de tempo que eu dediquei, mas na verdade o importante é ter contribuído com essa conquista mesmo, né? Porque ele tá todo feliz, assim, né? Eu também.
de ter participado disso, né? Eu costumo dizer assim, uma primeira consultoria que eu fiz na minha vida, ela foi há 6 anos atrás, e o que eu falo para você é que assim, é muito gratificante você ver o resultado diferente, as pessoas se beneficiando desse resultado diferente, sabe? Então, assim, o meu trabalho específico é transformar, então, é tirar o caixa, normalmente eu sou especialista em revitalização de fluxo de caixa, então tirar um caixa no vermelho, passar para o azul, é um sabor que não tem igual. Eu imagino também que para todos também é assim, o primeiro objetivo é o mais difícil, depois que você atinge o primeiro, que ele já te deu o prazer, você vê como os próximos vão ser mais fáceis, porque os próprios primeiros objetivos ajudam os próximos a acontecerem também. A gente brinca em finanças que são juros compostos, é a magia dos juros compostos, né? Você guarda R$1, esse R$1 te ajuda a guardar mais R$1, que esse R$1 te ajuda a guardar mais alguns centavos dali em diante, quando você vê, ele começa a trabalhar por você. Isso acontece também na construção entre as pessoas, né? Quando você contribui para uma pessoa, a outra pessoa contribui para outra, você também começa a ter mais credibilidade, que é o que a gente chama de valor agregado, né? Não adianta você ter um comércio de cosmético e não entender sobre cosmético, a funcionalidade de cada produto, ou a particularidade de cada cliente que entra ali na sua loja de cosmético. Acho que é muito interessante você saber os fornecedores, quais são as seguranças que eles passam para você, como comerciante, você é um homologador desses fornecedores. Então, seja também interessado sobre o produto que você está vendendo e venda o que realmente o cliente precisa, sabe? Isso vai fazer uma alimentação de credibilidade. E é diferente de você querer vender para aquele cliente só para bater alguma meta, sabe? Que é uma coisa de curtíssimo prazo, só fazer uma única vez. Essa que é a minha ideia. É maravilhoso contribuir. Acho que essa que é a ideia que eu queria passar para todo mundo, que é o que eu tenho de sentimento. Eu adoro ver os outros conseguindo e eu podendo participar, melhor ainda. Que bacana, muito legal. Então vamos continuar aqui, ó. Os reflexos da pandemia na economia ainda não são totalmente conhecidos, mas como o empresário pode se preparar se ele não tiver uma reserva financeira? Olha, Raquel, o que eu costumo dizer é que, assim, no momento de crise como esse, a tendência é que a gente fique limitado à criatividade. Então, para ter criatividade, vai ter que fazer uma lição antes. Mesmo com angústia, mesmo com incerteza, vai ter que fazer. Essas questões antes, que eu digo, é respondendo algumas palavras-chave que antigamente tinham enciclopédias de cada um deles, que é quando, como, porquê, onde e quem. Tá? Essas palavras-chave. Quando eu digo quando, o dia. Que dia que você paga as contas? Que dia que você recebe o seu dinheiro? Como você paga? Você paga via boleto, via cartão de crédito, transferência bancária, paga via dinheiro? Como você recebe? Mesmo os meios que eu acabei de dizer para pagamento, você recebe via boleto, cartão, transferência? Como você recebe esse dinheiro? Controle ele. Por quê? Qual é a relevância? A palavra porquê, para mim, é relevância, sabe? Se você não receber uma determinada coisa, qual é a consequência disso? Sabe, qual é o impacto disso? Por que você recebe esse dinheiro? Porque você vendeu? Porque você emprestou? Porque você deixou de antecipar um cartão de crédito? Sabe? Então, você gasta por quê? Com aquela conta específica. Qual é o grau de relevância, de importância para você? Ela te motiva? Você indo para a praia te deixa mais motivado, a sua família é mais motivada, você trabalha mais de segunda a sexta-feira, por exemplo? Não podemos fazer isso agora, ficar em casa, senhor. Eu estou dando um exemplo, por favor. Então, quando tudo voltar ao normal, essa é a sua visão. Qual é a relevância dos gastos que você tem? Onde? Então, assim, em qual banco? Com qual empresa? Qual é a pessoa, né? Pessoa física ou pessoa jurídica? Você gasta aquele dinheiro. Então, onde você gasta, sabe? Se você tem mais de uma conta bancária, se você tem mais de casa gastando, onde que você gasta? E quem? Né? Acho que quem é o responsável por aquela receita, por aquele negócio, ou por aquele gasto, por aquele orçamento, e assim por diante. Quem vendeu, né?
quem foi que vendeu, quem foi que praticou aquele desconto, né? Quem que fez aquela compra, né? Acho que essa que é a ideia, né? Dá uma olhada com relação a isso nos últimos 6 meses. Isso serve tanto para o orçamento familiar, tá? Quanto também um orçamento empresarial, tá? Essas perguntas são genéricas e cabe a todas as esferas, no caso, as pessoas, física e jurídica, tá? Então, acho que isso vai ser um bom rascunho para você ter uma visão para tomada de decisão daí em diante, mudar, né, de imóvel, porque o aluguel está muito caro, renegociar suas dívidas, chamar alguns fornecedores para fazer acordo online mesmo, pode ser via Skype, equilibrar suas contas. Então, se recebe dia 10, colocar suas contas para o dia 12, dia 13, e não deixar para o dia 8, dia 5, senão você vai usar cheque especial, possivelmente. Então, equalizar seu fluxo de caixa com base nessas informações anteriores que a gente acabou de levantar. Eu acho que é interessantíssimo. Uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês, cartão de crédito é um meio de pagamento, não é uma conta, viu? Então, saibam aonde vocês gastam os cartões de crédito da empresa e também da pessoa física, se é com restaurante, se é com combustível, se é com viagem e assim por diante, tá? Cartão de crédito é meio de pagamento, tá bom? Eu acho que essa que é a minha visão. Então, priorizar, né? Ela consegue ter uma visão melhor, né, do que ela realmente precisa, ou que agora talvez não seja de tanta prioridade que dê para ela cortar, né, e tal, né? sim, eu costumo dizer, por exemplo, nas consultorias, que assim, não adianta eu não saber a relevância, mesma coisa todo mundo. Você tem que saber a relevância. Como é que se você, por exemplo, adora à noite assistir Netflix, se você corta o Netflix e você substitui, por exemplo, por um restaurante, uma balada, fica mais caro, ou às vezes te diminui a motivação. Então, olha qual é o grau de impacto aquela conta com base na sua motivação, na sua estratégia, entende? Eu acho que essa que é a ideia agora, sabe? E aí, outra coisa que eu gostaria de falar com relação ao que não tem reserva não priorize bancos e nem priorize fisco. Tudo indica que vão abrir refis, né, para os impostos. Então, em todas as contas, não fechou a conta, tudo que você ganha, tudo que você gasta, não fechou, as primeiras contas que você deve prorrogar, as primeiras contas que você deve negociar impostos e bancos, tá? Isso daí é primordial. E a partir daí você vai ter que pensar nos créditos, se for o caso. Tem o Desenvolve São Paulo, que é uma plataforma do estado de São Paulo, junto com o Sebrae. Tem as linhas de pequenas e médias empresas do BNDES, que dá para você trabalhar. Novo, né? Isso, então tem várias linhas que a partir daquela primeira lição de casa você vai conseguir implementar. Aí tem essa linha pontual de prorrogação do pagamento da folha de pagamento, que é uma taxa de juros baixíssima, de 3,75. Então, na pessoa física, se você está desempregado, se cadastra lá no Corona Voucher para você ter no mínimo R$600 por mês. Isso daí está lá disponível online. Entra, por favor, e veja isso. Então, vão se antenem com relação aos assuntos construtivos. Sai do noticiário negativo, isso não vai te acrescentar em nada. Agora, com relação aos empresários, a essas questões, vamos esperar os próximos casos, que, na verdade, as próximas etapas desse nosso caso agora, que é único na história, que eu também, particularmente, nunca passei por uma crise com essa magnitude, com essa incerteza, mas eu acho que fazer essas lições de casa que eu acabei de passar agora para vocês vai colaborar, vai aumentar a visão de vocês para a tomada de decisão, tá? Não sair se endividando sem antes fazer a lição de casa, sabe? Não sair prorrogando o pagamento antes de fazer a lição de casa. Às vezes você nem precisa, né? E, de repente, pesquisar outras alternativas também, né? Que nem você falou de se antenar. Eu estava vendo no site do Sebrae que essas linhas de crédito que precisa de fiador, eles vão para quem já fez curso com ele, já fez algum tipo de treinamento, aquele Impletec, eles vão se colocar como fiadores. Então, a pessoa não vai precisar, por exemplo, de que alguém vá lá assinar por ela ou colocar alguma coisa
em garantia, sabe? Então é muito interessante, né? Buscar alternativas, né? Sim, sim, assim, eu acho que é legal. Agora, a mentoria do Sebrae pode contribuir bastante. Procurar um assessor, uma pessoa que pode online contribuir. Mas, assim, lembrando, qualquer pessoa que vai contribuir com você nesse momento, que vá colaborar para a tomada de decisão, precisa de dados. Ela vai ajudar você a traduzir esses dados e gerar informação para aumentar a assertividade da sua tomada de decisão. Mas quem precisa coletar os dados são vocês. Vocês precisam ter extrato bancários, comprovantes de pagamento, começar a se controlar. Caso contrário, nem o Sebrae, nem nenhum assessor, nem o melhor consultor de empresas grandes vai poder contribuir, porque eles não vão ter como tomar decisão. Então, olha seus números, cuide do seu dinheiro, é primordial para você mudar a perspectiva de futuro, tá? O cenário, as consequências de futuro dependem dessa ação, às vezes chata, não digo que é uma coisa fácil, mas é um pouco complexa, mas que depende de aprimoramento, e para aprimorar foi aquilo que eu falei anteriormente, tem que fazer, errar, aí você melhora, faz e erra e assim por diante. Os programas de crédito já anunciados, né, pelo governo, eles serão burocráticos, ao seu ver? Que aí a pessoa até cita que tem o Desenvolve SP, que a gente comentou, que são destinados a pequenas empresas, e o BNDES, né? E quem precisar, ela também precisa ir diretamente a essas instituições, ou se tem os bancos que vão intermediar isso? Então, o que acontece? Assim, as linhas pontuais que estão disponíveis estão saindo mais fáceis, que são essas da Folha, esse cadastro aí do Corona Voucher de R$600, assim por diante, estão mais fáceis, estão sendo 100% online. Agora, essas linhas de crédito barato, né, diferenciadas, elas estão meio que bloqueadas, estão paradas agora, né, por causa que está um caos de tanta, a demanda está enorme. Então, eu acho sim que é burocrático, daria para facilitar sim. O Desenvolve São Paulo, por exemplo, o BNDES, eu tenho diversos clientes agora fazendo os cadastros para BNDES e o sistema está com sobrecarga, as linhas não estão disponíveis, então acho que o governo poderia melhorar. Só que como normalmente eu parto do pressuposto de que o que depende de mim eu farei, eu não gosto de ficar esperando a atitude do governo, então eu procuro outras linhas. Então eu vou para a próxima fase. Já que eu não tenho o BNDES, já que não está disponível o Desenvolve São Paulo, eu vou para uma mentoria do Sebrae, vou fazer pesquisa de mercado de créditos e instituições financeiras, sejam essas menores, Creditas da vida e assim por diante, tem várias startups agora de créditos pessoais, PF para PF, pessoa física para pessoa física, ou mesmo pessoa jurídica, mais em conta, com a taxa de juros muito menor do que bancos maiores, menos burocráticas, tá, também, e eu vou fazer uma pesquisa de mercado, com base na minha necessidade, sabendo que eu gostaria de ter 0 de juros, de 0 ao que eu preciso, eu vou pegar o menor juros possível, e no menor prazo também, para eu poder atender as minhas necessidades agora. Eu acho que agora a gente não tem que ficar esperando a atitude do governo, isso não vai transformar a gente em nada, e nem levar a gente a lugar nenhum. O que compete é a gente, o que tem disponível, qual que é a minha estratégia, e eu tomar decisão. Não dá para ficar esperando a atitude do governo, porque a gente está falando de uma macroeconomia, numa decisão nacional, e eu acho que a gente está na hora de olhar um pouquinho para o microambiente, né, para a nossa individualidade, nossas necessidades dos nossos bairros, do nosso município, um contribuir com o outro, primeiro começar a comprar de microempresários, começar a se associar com microempresários e ajudar instituições carentes, ONGs, com as suas capacitações. Isso vai fazer você ter mais experiência e vai abrir também portas de futuro investidor para o seu negócio ou de crédito pessoal, também com juros mais baixos, porque conforme você tem mais credibilidade, o risco de pagamento diminui. Quem empresta dinheiro, empresta considerando isso. Então, se você for uma pessoa organizada, uma pessoa confiável, a tendência é que você tenha uma taxa de juros menor, né? Muitos empresários que trabalham com planejamento estratégico, que a pessoa já é mais organizada, né? A empresa também já é mais organizada,
mas que tiveram que fechar as suas portas, né, nessa primeira fase da quarentena, eles já devem rever o planejamento, criando novas metas, e até, inclusive, para um cenário para 2021? Inevitável, né? Assim, né? Quando a gente fala em estratégia, a gente está passando por um escalão de refino já, né? Que a gente fala dentro das empresas, né? Então, a gente tem o nível operacional, administrativo e estratégico. E quando a gente fala em estratégia, a gente está falando de olhar todo o ambiente. Se a gente for olhar a projeção de PIB, que era de 1,48 ao ano, então é tudo que o país produz, né? Produto Interno Bruto, e a gente chegou a início da pandemia em uma projeção de 0,48 negativo, uma retração de 0,48, e agora alguns estão projetando já uma retração de 4% em 2020, eu acho que tanto a curto quanto a médio prazo, os orçamentos, o budget, o orçamento, o plano comercial, o investimento em marketing, o consumo industrial, tudo isso vai ter que ser revisto nesse plano estratégico aí, sim, porque as contas não vão fechar, porque a tendência, ninguém está falando que em todos os negócios acontecerão retração, isso é uma média nacional, então alguns negócios serão mais impactados, você vê na nossa, os segmentos de educação, de lazer, de viagens, turismo, estão sendo impactados diretamente. Agora, alguns outros estão se beneficiando, como o caso da saúde, como o caso de alimentícios. Então, acho que a gente tem que agora se preocupar com o nosso segmento, mas sim, eu oriento que todo mundo reveja o seu plano estratégico para 2020, 2021 e também 2026. Plano estratégico não é orçamento, plano estratégico trabalha com médio e longo prazo. A gente fala em longo prazo no mundo em 10, 15 anos, tá? No Brasil eu trabalho com plano com longo prazo há no máximo 10, porque a gente é muito, nós somos muito vulnerável, né? As influências ainda atrapalham demais nosso país, a mudança política impacta demais também na desenvoltura dos negócios, e a gente tem pouca estabilidade ainda por ter uma democracia, uma organização econômica muito nova. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar com um plano estratégico um pouco de menor prazo, mas trabalhar só com um ano é muito pouco para a estratégia. Então, trabalhar com 2020, 2021 e 2026 é interessante você dar uma olhada nessa sua projeção, nesse seu objetivo, aí sim, nas suas metas, sim. O governo de São Paulo já pediu para os empresários não demitirem os funcionários, né, neste momento, pois senão eles vão acabar causando um impacto maior na economia, né, como a gente também já havia falado. Mas o que fazer diante da queda do faturamento no setor do varejo, por exemplo? Eu estou sendo taxativo, mas eu acho que é interessante agora a gente bater nessa tecla. Cortar funcionário deve ser parte da estratégia, mediante a todos os cortes anteriores. Tem que ser o último, porque é mão de obra. Uma pessoa só trabalha 24 horas, 2, 48. Então, assim, eu digo horas vida, tá? Então, trabalha 8, trabalha 16, assim por diante. Então, cortar pessoas é cortar mão de obra, é cortar potencial. Então, assim, se fizer parte da sua estratégia com a lição de casa toda feita, com os outros cortes todos já efetivados e não tem outro meio, ok. Lembre-se, para demitir, você tem custo também. Demora para você sentir o impacto no fluxo de caixa, porque quando você demite, você tem que pagar toda a rescisão. Então, assim, por isso que eu falo que a rescisão deve ser parte da estratégia e deve ser o último ponto. A não ser que você já tenha um funcionário com baixa performance e assim por diante. Aí é uma outra situação, que não é o caso que a gente está falando do caos e a deficiência ou a dificuldade financeira. Então, acho que a primeira coisa é fazer a lição de casa. Agora, se chegar na hipótese de rescisão, porque é inevitável, a gente está vendo que os negócios estão retraindo, e eu acho que a gente tem que ser transparente. Tem que sim rescindir, tem que ter clareza na hora da demissão, ter que ter coerência. Olha, se aquela pessoa vai ser
qual o impacto dela, como é nas contas a pagar lá também, qual o impacto dessa rescisão? Essa pessoa é peça-chave dentro da sua estrutura? Quando voltar à normalidade, essa pessoa vai fazer falta? Ou qual pessoa, ou qual departamento eu posso remanejar, acumular funções para não dar sobrecarga e talvez me privar, numa retomada do mercado, de aproveitar as oportunidades que nele virão também, porque, como todo mundo está vendo, vários negócios estão fechando. Isso significa espaço no mercado. O mercado, ele retraiu, mas quantos concorrentes também deixaram de existir? Então, você tem que se preocupar com estratégia, inclusive pós-crise. Então, hoje, humanamente falando, eu estou praticando segurar o máximo de funcionário possível que eu tenho, porque eu trabalho com serviço. Mas isso não é só a questão humana, é estratégia, porque quando volta, eu volto também com uma estrutura formada, com os processos já determinados, com todo mundo já integrado com a nossa cultura, né, com a nossa missão, com os nossos valores. Então, eu tenho menos custo agora de rescisão, menos custo de contratação e de treinamento também, quando voltar. Agora, cada um vai ter que analisar, fazer sua lição de casa, se é possível segurar as pontas durante esses 60, 90 dias aí, né? Com certeza. E pesar também, né, todo o conhecimento que já foi investido, né, nesse funcionário, né? Que muitas vezes houve também uma contrapartida da própria empresa, né, em relação à formação, né, desse profissional, né? E é importante levar isso em consideração, né? Sim. Lembrando que a gente está falando de pessoas, né? Se você tem um comércio e essa pessoa é demitida, será que essa pessoa da área comercial, por exemplo, não vai impactar ainda mais nas suas receitas? Será que essa pessoa que você está demitindo hoje, da limpeza, não vai impactar na visibilidade do seu negócio? Essa preocupação que você precisa ter na hora de demitir. O número sempre vai ser consequência de alguma atitude sua. Então, o número não é tudo, ele é frio. Quem vai ter que entender, ter sensibilidade com esses números é você. Você conhece o seu negócio, você conhece a sua casa, você sabe o que você pode ou não pode fazer. Cada pessoa pode entregar, na verdade. Então, se preocupa com o seu negócio hoje. Não fica olhando tanto o macroambiente, o Brasil. Olha o seu mundinho agora. Se estrutura, se organiza, se conheça. A partir daí, você começa a aumentar a lupa, a amplitude de visão sua. Hoje, eu acho que a ideia é centrar em você. É você entender, resgatar o seu eu, olhar cada funcionário seu, e entender o que cada um pode te entregar e pode contribuir nesse momento de crise. Bom, depois que passar a pandemia, muitos empresários terão que levar mais a sério o planejamento financeiro, né? Que lição positiva o empreendedor pode tirar da crise? Olha, eu tive a grande honra de, na minha infância, ter um grande amigo, que era o Denis, que o pai dele chama Oswaldo. E uma coisa que eu aprendo olhando as pessoas é que empresa rica, sócio pobre. O que significa isso? O sócio nunca pode estar melhor do que a empresa. Sempre guarde dinheiro na empresa, deixe a sua empresa bem e usufrua de parte do que essa empresa constrói, porque ela é a vaca leiteira, ela é o que te dá o leite, e não o inverso. Quando eu vejo o sócio desfazendo de patrimônio para colocar dentro de uma empresa, eu já começo a repensar se esse negócio está indo num caminho legal. Então, acho que essa que é a minha visão. Pensar em finanças não pode só ser pensado em curto prazo, sabe? Ou se aquela história que para mim não funciona, time que está ganhando não se mexe. Sim, se mexe, porque uma hora ele pode não ganhar. E você precisa entender por que você está ganhando e o que você precisa fazer para continuar ganhando também. E outra coisa que eu falo com relação a olhar o financeiro, separa, pratique o princípio da entidade, separa a pessoa física da jurídica, define o valor de prolabore, quando vai acontecer esse pagamento do seu salário como sócio, determine metas para você ter uma distribuição de lucro. Isso vai te aumentar a motivação.
para atingir determinados objetivos. Isso vai ser primordial. E no médio e longo prazo, debruça em cima de um papel, em cima do computador, e escreve quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo na empresa, na pessoa física. Na pessoa física, principalmente, junta a família inteira para colocar dentro dos seus projetos, para eles poderem compartilhar de você das atitudes necessárias para atingir esses objetivos. Então, eu até escrevi uma parte que fala assim, é muito legal poder viajar em família, muito mais legal quando toda a família faz jus por essa viagem. Então, programa uma viagem em família e explica o que cada um precisa fazer durante o processo até essa viagem acontecer, que é diminuir consumo, é melhorar, talvez, a visão de como que está praticando os gastos na família e lá na frente se beneficiar disso, irem viajar e poderem usufruir da viagem sem a preocupação de voltar e ter que pagar aquela fatura de cartão de crédito e ter que se preocupar em correr atrás para conseguir pagar as contas. É muito mais satisfatório quando todo mundo participa do plano, todo mundo se beneficiando também. Chegar no pico, todo mundo que faz montanhismo sabe, pode confirmar nesse vídeo aqui, sabe que é gostoso chegar, mas é gostoso chegar com pessoas, para você comemorar, para você ter história, para você compartilhar de tudo isso. E no meio da subida e também da descida, você vai ter os seus problemas, seus percalços. Então, assim, se preocupe no como você está subindo e como você está descendo, porque é assim que vai fazer você uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais cativante, uma pessoa mais, imagino eu, uma pessoa mais merecedora de estar lá no pico. E quando descer, também vai descer com consciência, porque sabe o caminho de subida também. Então, acho que a lição que eu deixaria é: assista menos televisão, leia mais livros, faça mais cursos, se preocupa, tem tanta tecnologia disponível hoje, não é possível que falte tanta oportunidade de estudo como eu vejo gente assistindo televisão ainda. Então, assim, vamos usar a tecnologia de uma forma inteligente agora, e é muito mais do que a gente poder ficar falando de finanças. Vamos falar agora de colaboração, vamos falar agora de consciência, e vamos deixar o número dar o resultado. Pratica atitudes diferentes, organizações diferentes, valorize os especialistas, valorize, pague o seu contador e converse com ele, pague seu agente de marketing e entenda sobre marketing. Isso vai fazer a diferença como empresário e também como pessoa física. Quanto mais você entende, mais você pode entregar e, naturalmente, sua remuneração também vai ser maior. Eu acho que a lição do financeiro, que as pessoas, e que eu também estou levando essa crise, se eu fizer a minha parte, a tendência é que os números fiquem mais favoráveis. Com certeza. Até só para falar, você falou em relação a isso, né, de envolver, né, a família em determinados planos, né, de preferência em todos, né, mas é muito importante, né, isso, porque a gente acaba lembrando disso, né, e remete também, porque eu lembro, assim, você falando disso, o que eu lembro, assim, da minha infância é que quando meu pai, por exemplo, ele ia trocar de carro, ele falava, olha, em tal mês, sei lá, normalmente mês de férias, né, dezembro, assim, então ele falava, olha, quando ele já começava a se planejar, ele falava pra gente, vamos economizar, vamos tentar não ficar gastando tanto em mercado, não deixar a luz acesa, essas coisas de economia doméstica mesmo, né? Pra gente conseguir trocar de carro, porque senão não vai dar, porque eu também não vou me endividar para comprar, então a gente precisa conseguir guardar. Então, assim, eu era mais pititica, não lembro tanto, assim, mas eu lembro da minha irmã me incentivando, sabe? Olha, era uma meta que acabou sendo distribuída mesmo para todo mundo, sabe? E é importante, né? E agora, nesse momento, também, de repente, é
O melhor momento também de inserir, de repente, na criança um pouco dessa noção financeira, né? Porque às vezes a criança ela não faz ideia da onde que vem o dinheiro, né? Eu vejo o meu sobrinho, às vezes ele quer comprar um joguinho, alguma coisa, aí ele fica tipo, tia, mas você não pode pôr para mim? Aí ele vai pedindo de um por um, sabe, da família, porque ele quer. Mas às vezes a gente explica, não, hoje não dá, não vai fazer. Porque para ele ter noção de que também tem uma origem, né? O dinheiro ele vem de algum lugar. E é importante isso. Talvez seja um momento aí, né? De que os adultos possam fazer essa reestruturação, aprender e também, de repente, ensinar um pouco para a criança para que ela não passe também por dificuldades futuras, né? Sim, é uma luta que eu penso que um dia a gente vai ter que travar no sistema educacional, talvez do nosso infantil e da adolescência, que é a questão de a gente ensinar o básico sobre finanças, né? Que eu era criança, eu lembro que aparecia aquelas propagandas de televisão, e eu falava, por que você não compra? Olha o tanto de cartão que tem aí embaixo, só você dar um cartão desse e comprar, achando que aquilo era dinheiro. O cartão não é dinheiro, né? É uma antecipação de um crédito que você possui, um dinheiro que você vai ganhar, então é um endividamento. Agora, se for bem utilizado, como todo endividamento, é benefício para a pessoa, caso contrário, é um malefício. Então, eu acho que o legal é isso, a gente ter um pouco mais de consciência da atitude, dos nossos objetivos, dos nossos valores, porque existem pessoas que têm muitos sonhos altos, grandes, e tem outras que não têm tanto, e a gente tem que respeitar a característica de cada família, de cada formação, e assim por diante. Acho que a gente se comparar é uma armadilha para a gente se frustrar. Então, o melhor comparativo é comigo mesmo ontem. Então, se eu estou sendo hoje melhor do que eu fui ontem, em todas as esferas da minha vida, filho, pai, marido, funcionário, empresário e assim por diante, eu acho que eu vou estar naturalmente assumindo grandes oportunidades ou somando fatores para aumentar minha probabilidade de consequências favoráveis para mim. Isso não é uma lógica, coisas ruins também acontecem para as pessoas boas, como descontroles também acontecem para pessoas organizadas. Porém, o risco é muito menor. Então, não dá para a gente ficar falando em anular o risco, mas dá para a gente mensurar e trabalhar com cautela, que é o que eu primo nos meus trabalhos de consultoria e assessoria também. Que bacana. Então, tá aí, esse foi o bate-papo com o Gilberto. Queria agradecer muito, Gilberto, pela contribuição e espero a gente poder conversar novamente, né? Passando tudo isso, de repente a gente consegue fazer um novo bate-papo e ter novas perspectivas mesmo, né? Conseguir explorar outros assuntos também, de repente num cenário um pouco melhor, né? Com certeza. Sim, vai ser um prazer e para mim também vai ser muito mais confortável, porque conforme os dias estão passando, eu percebo de que as coisas vão ficando mais claras. Então, um bate-papo mais para frente vai ser muito interessante, para eu poder também contribuir um pouco mais. Como vocês podem perceber, eu falei passei informações aqui muito genéricas, superficiais, até porque o futuro está tão incerto que é complicado de poder agora definir o cenário tendencioso, né? Ou mediano, nem pessimista nem otimista, mas está muito difícil. Mas eu acredito que hoje deu para a gente poder pegar a base genérica do que deve ser feito, qual é o primeiro passo, a primeira etapa para conseguir atingir algum objetivo, seja ele qual for, que é organização, que é planejamento, que é consciência, e eu acho que isso é muito importante, é assumir o que realmente você pode e delegar aquilo que você entende como importante, mas que não é o seu ponto forte. Terceirizar é a mesma coisa do que delegar. Não é você passar para a pessoa e esquecer, é você terceirizar e juntos
gerenciar aquele assunto, aquele departamento e assim por diante. Eu acho que o financeiro não pode ser negligenciado, não pode ser repassado para alguém, mas pode ser terceirizado, ele pode ser delegado para um funcionário mediante a sua orientação, o seu acompanhamento e o seu direcionamento. Quem está assistindo esse vídeo, muito obrigado por ter ficado esse tempo conosco, espero ter contribuído, e como troca, que eu acabei de mencionar no vídeo, a troca por você ter ficado assistindo esse vídeo, eu quero também disponibilizar esses 30 minutos de assessoria financeira online para todos vocês. Então, fica aqui meu convite, nós vamos deixar no descritivo do vídeo o canal para vocês poderem fazer o agendamento, e todos os que assistirem, por favor, pode mandar o contato e vai ter uma prévia de documentação para vocês separarem, e essa meia hora está sendo disponibilizada para vocês sem custo nenhum, uma forma de contribuir num momento delicado como esse, e vai ser um prazer para mim poder ouvir a história de vocês e contribuir com algumas informações para a tomada de decisão. Está aí meu convite, 30 minutos de assessoria financeira, sem nenhum custo, pela Ferrello Consultoria. Ah, que legal, hein? Então, quem disse que não ia ter uma experiência positiva também de tudo isso, né? Gilberto, daí qual é o tipo de preparação para o pessoal que vai fazer esse agendamento com você? O que ele precisa separar de documentos? O que ele precisa se organizar para que esse bate-papo também seja mais produtivo, vamos dizer assim? É interessante a pessoa ter feito aquela lição de casa, nem que básica, mas, por exemplo, ela ter um extrato bancário, ela saber tudo que ganha, tudo que gasta, se for uma empresa e já tiver um sistema, pedir para alguém do financeiro, ele mesmo, extrair uma planilha de fluxo de caixa, um DRE, ter o imposto de renda em mãos, né, se não fez ainda, do ano anterior, pelo menos para a gente dar uma olhada no patrimônio. Se for uma empresa, a gente trabalhar com balanço patrimonial para dar uma olhada nos números. E aí, se tiver um budget 2020, seria interessante também a empresa. E a pessoa física também. Qual é o orçamento? Separar as parcelas que você está pagando, os investimentos que você tem feito, quais são as parcelas que você está pagando de um total. Então, por exemplo, você está pagando um consórcio, é a parcela 10 de 36 esse mês. Separar isso, pode ser um papel, mas que a gente possa trocar mais informações. Acho que essas informações, esses dados são primordiais e vão ajudar muito nesse nosso bate-papo. Legal. Muito obrigada, viu, Gilberto, por toda a sua contribuição, pela sua participação, por ter cedido o seu tempo também para falar um pouquinho com a gente, com essa galera esperta, e até uma próxima vez. Muito obrigado a vocês, tudo de bom, até a próxima. Vamos falar de finanças sem números na próxima, tá bom? Vamos. Abraço. Sim. Até tudo mais, de bom. galera. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.